Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre como que é o pensamento da pessoa que serve ao Senhor, da pessoa que é um servo de Deus. A gente está indo já para o nosso dia 34 de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos, e eu espero de verdade que esse vídeo abençoe muito a sua vida. O autor ele traz aqui no livro que tudo começa dentro da nossa mente, que ser um servo de Deus requer com que a gente sim mude a nossa maneira de pensar, que a gente mude a nossa mentalidade. Até porque o servo de Deus ele vai totalmente na contramão do mundo. O mundo ele sempre pensa de uma maneira egoísta. A nossa própria natureza também é uma natureza egoísta, né? Se a gente olhar pelo lado do pecado. Mas o servo de Deus não, sendo filhos de Deus, que agora nós somos nova criatura, a gente tem uma nova identidade, nós somos filhos de Deus, servos de Deus, a gente sempre vai pensar no próximo. Então, por isso que é muito importante a gente sempre estar sondando o nosso coração. Porque Deus ele está muito mais interessado em realmente, de fato, o que habita aqui dentro do que necessariamente o que a gente está fazendo. Mas para isso é preciso que a gente tenha uma mudança de mentalidade. E o autor ele traz no livro que o verdadeiro servo de Deus ele tem uma certa mentalidade e que consiste em 5 atitudes. A primeira delas é que o servo de Deus ele sempre pensa mais nos outros do que em si mesmo. O servo, ele sempre se concentra em ajudar as outras pessoas, ele não olha tanto para si. Isso não significa que a gente vai esquecer da gente, que a gente vai se deixar de lado, não é isso. Mas sim que a gente age com uma verdadeira humildade, sempre olhando para o nosso próximo. Isso também não significa que nós vamos pensar menos de nós, mas sim que a gente vai pensar menos em nós e que a gente vai olhar com mais carinho para as pessoas à nossa volta. Então, esquecer-se de si mesmo por um pouco de tempo que seja e pensar mais na outra pessoa, isso significa que a gente está servindo a Deus, que a gente está mais consciente das necessidades do outro e assim como Jesus, a gente também vai se esvaziar da gente mesmo e tornar a forma de servo. Então, qual foi a última vez que você se esvaziou de você em benefício de alguém? Qual foi a última vez que você deixou os seus interesses de lado em prol de uma outra pessoa para poder ajudar a outra pessoa? Normalmente nós servimos as pessoas das quais a gente já tem uma certa afinidade, as pessoas que são os nossos amigos, nossos parentes, aquelas pessoas que são mais próximas. Então é muito fácil a gente servir essas pessoas que gostam de nós, que a gente também gosta delas. Então assim fica muito fácil. Mas o nosso grande desafio é a gente servir aqueles que não vão nos trazer benefício nenhum, aqueles que são desconhecidos ou muitas vezes até aqueles que a gente não tem tanta afinidade. O verdadeiro servo de Deus, ele sempre vai tentar servir todas as pessoas, independente se vai ou não trazer algum benefício pra gente. A gente sempre vai estar tentando realizar os propósitos de Deus e não os nossos, mas sim deixar Deus ser Deus, deixar Deus usar a gente, os nossos dons e talentos para o propósito dele. Então, ser um servo é uma coisa difícil porque entra em choque com a nossa natureza, mas é algo super possível. E a segunda característica, né, a atitude do pensamento de um servo é que o servo ele sempre pensa também como um administrador e não como um proprietário. O servo de Deus, ele está muito consciente de que todas as coisas que tem aqui na terra, elas pertencem a Deus, elas são de Deus e nós somos simplesmente um mordomo, um administrador encarregado de gerenciar tudo que está aqui à nossa mão, tudo que está aqui na nossa responsabilidade, digamos assim. Então, na Bíblia, a gente pode ver, inclusive, uma pessoa que foi um ótimo administrador, que foi José. Quando José foi vendido como escravo para o Egito, Potifar, ele logo viu a dedicação e a inteligência, os dons de José, e ele entregou a mordomia da casa dele, da própria casa dele para José, para com que ele administrasse. E o tempo foi passando, José ainda era escravo no Egito, e por fim Faraó ele pôs aos cuidados de José a administração de toda a nação. Então Deus espera sim com que a gente seja digno de confiança nas duas coisas, tanto no nosso servir como na administração das coisas que Deus deu pra gente. Quero que você se coloque no lugar de José, por exemplo. Ele era escravo e ele foi administrador de uma nação. E mesmo assim, ele foi digno daquilo, ele foi leal, ele foi fiel ao faraó e administrou as coisas muito bem. Então, uma coisa que tem um grande potencial para substituir Deus na nossa vida é o dinheiro.
é o materialismo. Ele é um dos grandes responsáveis por desviar as pessoas do serviço de Deus, muito mais do que qualquer outra coisa. É uma das grandes coisas que são muito tentadoras, né? A questão do dinheiro. Então, quando Jesus for o seu mestre, né? O dinheiro ele não vai ser um problema para você, muito pelo contrário, ele vai servir você. Agora, quando você for escravo do dinheiro, aí as coisas vão complicar um pouquinho mais. Então, cuide do seu coração. E a terceira atitude é que o servo de Deus, ele medita sobre o seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. Ele é focado na sua tarefa. O servo de Deus, ele não fica fazendo comparações, ele não fica criticando, nem compete com outros servos ou com outros ministérios. Ele está muito preocupado e ocupado realizando a tarefa que Deus designou a ele. Então, a competição entre os servos de Deus é algo muito absurdo, porque a gente precisa começar a entender que nós estamos no mesmo time, que todos nós temos o mesmo objetivo. E qual é o nosso objetivo? É que o nome de Jesus seja conhecido, é com que as pessoas venham a crer nele, entender do seu amor e misericórdia e venham a ter salvação. Então, o servo de Deus, ele simplesmente está servindo. Ele tá focado, eu sempre gosto de brincar, assim, eu gosto mesmo de brincar que eu sou que nem Neemias, por exemplo. Neemias era focado, né, as pessoas vieram lá falar com ele para tentar distrair ele da missão, mas ele permaneceu focado naquilo que Deus tinha pedido para ele. Então, o servo, ele não fica cuidando para quem vê, olhando assim para dentro da igreja para ver quem serve, quem não tá servindo, quem não tá fazendo nada. Essa função de avaliar o trabalho dos outros, essa função é de Deus. Deus está cuidando dessa parte. E eu sei que isso aí, gente, é algo muito tentador, porque eu mesma já fiz várias vezes isso, mas inúmeras vezes, de julgar as outras pessoas pelo que elas estão fazendo ou deixando de fazer. Deus teve que realmente tratar isso no meu coração. Eu sei que é uma coisa desafiadora, porque tá todo mundo querendo fazer algo para Deus e às vezes tem pessoas que não têm tanto compromisso, como eu falei no vídeo de ontem. Né, que não tem um compromisso sério com as coisas de Deus. Mas essa função não é nossa, essa função é do Senhor. Então, e também, se você está servindo a Deus, certamente você vai ser criticado. A única maneira de você não ser criticado é você não fazer absolutamente nada. Se você tem horror à crítica, né? Bah, não posso escutar nenhuma crítica, odeio críticas, então não faça nada. Fique imóvel, não saia do seu lugar. A gente pode ver um relato, né, lá em Mateus 26, do versículo 6 ao 13, Maria, ela derramou sobre Jesus a coisa mais valiosa que ela possuía, um perfume caríssimo. E o que aconteceu? Ela foi criticada por muitas pessoas, como se aquilo fosse um desperdício, um exagero, para que isso? Ela podia fazer outra coisa com esse perfume, mas Jesus já não viu assim. Jesus viu como algo maravilhoso. Então, de tudo que você vive com Deus, de todo o seu servir, não olhe para o trabalho dos outros, olhe para o seu, foque no seu. E quando você for criticado, lembre que você só precisa da opinião de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus sim é que vai falar sobre o nosso trabalho. Jesus sim é que vai olhar para o servir do outro também. Então, foque no que Deus colocou nas suas mãos. E por quarto, o servo de Deus, ele também edifica a sua identidade em Cristo. Por lembrar, você precisa lembrar, né? Por lembrar que você é amado, que você é aceito por Deus, que a graça do Senhor alcançou a sua vida, o servo de Deus, ele não precisa provar o seu valor para ninguém. Se você pretende ser um servo de Deus, você precisa depositar toda a sua identidade, a sua confiança em Jesus e no que ele fez na cruz por você. Jesus não se entregou na cruz por você para você continuar achando que você não tem valor, que você não é ninguém e que você precisa da validação das outras pessoas. Você precisa sim ser uma pessoa segura de quem você é, segura de que você é um filho de Deus, que você nasceu de novo, que você é amado, que você é perdoado, que você teve um recomeço e que você vive para a glória de Deus, independente dos seus erros, independente dos seus deslizes, você nasceu para a glória de Deus e que você é uma nova criatura. Não deixe com que Satanás engane você dentro da sua mente em relação à sua identidade. As pessoas que são inseguras, elas estão sempre preocupadas assim com a sua aparência. O que as pessoas vão achar de mim? O medo de expor as fraquezas, o medo de expor as vulnerabilidades, acabam se escondendo em camadas de orgulho, um ego muito inflado, e quanto mais inseguro você for, mais vai ser difícil você servir a Deus. Porque você vai estar querendo servir pessoas, e servir pessoas a gente sempre vai se decepcionar. A gente sempre vai viver uma vida triste, uma vida medíocre.
Então, quando você entende quem você é e o que você nasceu para fazer e quem você é, uma nova pessoa em Cristo, a da sua identidade, você não vai querer ficar buscando a validação das outras pessoas, você vai querer a opinião de uma única pessoa, que é o Senhor. Então, você fundamenta o seu valor, você fundamenta a sua identidade em Jesus. E você fica livre, digamos assim, da expectativa das outras pessoas. Você tá liberto disso, você não precisa mais disso, saber o que, que os outros pensam, se os outros estão gostando ou não estão gostando. Você tá focado simplesmente no que Deus pediu para você e é o coração do Senhor que importa agora na sua vida. Então isso permite que você sirva muito melhor a Deus, com muita mais liberdade, com muita mais leveza. Eu acho que essa é a palavra, encarar a nossa missão com leveza. E por quinto e último, o servo de Deus, ele considera servir uma oportunidade e não uma obrigação. O servo, ele gosta de servir as pessoas, ele gosta de se importar com as pessoas. E ele sente muita alegria nisso, ele sente alegria em fazer o que faz. E por que ele sente isso? Por que ele tem esse sentimento dentro dele? Porque ele ama Jesus. E porque ele reconhece que a graça de Deus, ele sabe que o favor de Deus alcançou a sua vida e que a sua função, a maior função que ele pode ter aqui nessa terra é falar desse amor para as pessoas, é servir as pessoas, é transbordar Jesus. Né? Deus, ele jamais esquece o nosso servir, Deus jamais esquece aquilo que a gente está fazendo para ele, é uma relação entre nós e Deus, e a gente vê todas as oportunidades como algo precioso para a gente estar podendo falar de Jesus por aí e espalhar desse amor que tanto preenche a nossa vida. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: normalmente preocupo-me mais em ser servido ou achar maneiras de servir aos outros? Essa pergunta aqui ela requer da gente muita humildade, tá? Você não precisa contar para ninguém, responda só para você. Você procura mais ser servido, com que outros venham e façam as coisas para você, ou você procura mais servir as outras pessoas? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se abençoou, curta, compartilhe ele. Não esqueça de deixar o seu like, para mim é bem importante, porque ajuda com que a plataforma entregue esse vídeo para mais pessoas. Certinho, pessoal? Então um abraço e que Deus abençoe.